A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ontem que os agentes da imigração podem abordar pessoas, mesmo se baseando exclusivamente em questões como etnia, idioma e o idioma falado. Para explicar o efeito dessa decisão, a gente vai ao vivo para os Estados Unidos. O nosso Pedro Paiva, o nosso correspondente diretamente de Nova York, vai trazer todos os detalhes dessa decisão. Pedro, bom dia para você. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Na prática, a decisão de ontem dos juízes da Suprema Corte suspende uma outra de um tribunal inferior que proibiu o ICE, a Polícia da Imigração, de atuar a partir do que chamam de perfilamento racial. Ou seja, abordar pessoas na rua baseado exclusivamente na aparência ou na língua que falam, ou mesmo no fato de falar em inglês com sotaque estrangeiro. Por exemplo, pedir documentos de alguém simplesmente porque parecem de origem latino-americana ou porque estão falando espanhol na rua. A decisão anterior tinha sido tomada por um tribunal da Califórnia, isso durante as batidas do ICE em junho desse ano em Los Angeles, que levaram àquela onda de protestos na cidade. Quase 50% dos moradores da região metropolitana de Los Angeles se identificam como latinos e 38% falam espanhol dentro de casa. A decisão da Suprema Corte vale também para a abordagem de determinados profissionais, dando o direito aos oficiais do ICE de questionarem o status imigratório de determinados trabalhadores em setores onde é comum o uso de mão de obra indocumentada, por exemplo. Mas vale ressaltar um ponto aqui. A deliberação da Suprema Corte sobre o assunto não é final. O governo está autorizado a seguir com o perfilamento racial enquanto os juízes se debruçam sobre o tema, o que pode levar a um entendimento final diferente. Ainda assim, na votação de ontem, os juízes se dividiram em linhas partidárias. Os 6 magistrados nomeados por presidentes republicanos votaram pela suspensão da proibição, enquanto as 3 escolhidas por democratas foram contrárias. Ontem mesmo, o Departamento de Segurança Interna anunciou 2 novas operações da imigração. A Operação Midway Blitz, na cidade de Chicago, e Patriot 2.0 em Massachusetts, estado que possui proporcionalmente a maior comunidade de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Organizações em defesa dos direitos dos imigrantes criticaram a decisão da Suprema Corte, muitas delas afirmando que o perfilamento racial é inconstitucional, uma vez que a 4ª emenda da Constituição afirma que agentes do governo não podem parar ou deter pessoas sem suspeita razoável de que exista uma base legal. Em nota, a ACLU, que é a União Americana das Liberdades Civis, disse que, abre aspas, para qualquer pessoa percebida como latina por um agente do ICE, isso significa viver sob um regime de medo, do tipo mostre seus documentos, com riscos de prisões violentas e detenção pelo ICE. Fecha aspas. A recomendação aos imigrantes em situação legal no país é sempre sair de casa com passaporte e visto, green card ou documento de imigração que prove o status migratório válido no país. Luiz, eu volto com você no estúdio. Que situação, gente. Gera muita polêmica, né, essa nova decisão, e é algo que deixa qualquer um espantado. Imagina só você sair na rua, ter que comprar, por exemplo, um pão, ir na padaria por aí, o Pedro Paiva, e ter que sair com toda a documentação, né? E se você não tiver, qual que vai ser ali realmente a abordagem? Como que a abordagem vai acontecer se você estiver sem esses documentos? O que vai acontecer? Meu Deus do céu, gente, que situação. Então, eu percebi que o Pedro Paiva estava até procurando a dele ali, né? Realmente apalpando o bolso. Se de repente... Percebi que a minha documentação está aqui na bolsa, mas é exatamente isso, Luiz. Desde do início dessa administração, eu, por exemplo, nunca saí com documento de imigração na rua. Isso porque todo mundo... Vocês sabem como que é a burocracia, né? E aqui não é diferente. Então, se você perde um documento desse, é um problemão, né? Então, desde o início do mandato, foi quando eu passei a sair com essa documentação, né? Antes eu não saía. Agora eu saio com uma cópia.
né, que em princípio não é o que vale é o original. Mas eu não tenho coragem de sair com o original porque se perde, né? Enfim, você fica ali em situação desconfortável por muito tempo. Mas é isso, né? Todo mundo agora está tendo que andar com essa documentação exatamente com esse medo de ser abordado numa situação comum, passear com um cachorro, ir na padaria, enfim, qualquer coisa, né? Eu mesmo já saí de casa e no meio do caminho percebi que estava assim e falei, não, melhor voltar em casa e pegar para evitar qualquer tipo de problema. Nunca tive nenhum tipo de problema na rua, mas a gente escuta histórias e isso, claro, deixa todos os imigrantes indocumentados ou legais preocupados. Não, mas você tem a cara de americano, Pedro Paiva. Agora imagina eu com essa lata aí nos Estados Unidos, né? A pessoa ia olhar para mim e dizer, cadê os seus documentos? Eu ia dizer, que documentos? Já era, xadrez para o bispo, meu Deus do céu. Bom trabalho para você, Pedro Paiva. Obrigado aí pelas informações e cuidado, tira a cópia, leva o original para não ter problema por aí nos Estados Unidos, né? Senão a gente fica sem informação e sem o Pedro Paiva. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!